Oi pessoas, meu nome é Vitória e você está no canal A Teoria das Laranjas e hoje eu vim gravar pra vocês a segunda parte do Bookshelf Tour. Espero que gostem. Então, gente, essa parte da estante que eu vou mostrar pra vocês, são dois nichos que eu vou mostrar. Esse de cima, ele é mais focado em meus livros de terror, suspense, e tem alguns de ficção científica também, distopias, etc. Mas a ideia principal era deixar ele só com livros de terror, só que ainda não tenho tantos livros de terror para completar ele, mas enfim. Tanto que a minha coleção de Stephen King está aqui, meu autor favorito, assim, contemporâneo. Então eu tenho aqui o Salem, do Stephen King, o Iluminado, It a Coisa, que é o meu favorito de Stephen King, Misery, Sob a Redoma, Doutor Sono, que é a continuação de O Iluminado, Joyland, que eu super recomendo pra quem quer começar a ler King, porque ele é curtinho. Belas Adormecidas, que ele escreveu junto com o filho dele, o Owen King, que se eu não me engano, ele usa aquele pseudônimo de Joe Hill para escrever livros. Eu acho que é ele mesmo. Esse livro aqui é de não ficção dele, que é sobre a escrita arte em memórias. Zona Morta, o primeiro romance dele, que é Carrie. O primeiro livro dele que eu li, que é A Casa Negra, e aí só depois de terminar de ler que eu descobri que, na verdade, esse é o segundo livro de uma duologia, então eu não consegui entender muito bem o universo, mas muito bom. E aí, em seguida, eu tenho Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson. Tenho esse box de mestres do terror com O Médico e o Monstro, Frankenstein, da Mary Shelley. Eu esqueci de dizer que O Médico e o Monstro é do Robert Louis Stevenson. E Drácula, do Bram Stoker. Aí eu tenho essa edição horrível do Morro dos Ventos Uivantes. É uma pena, eu quero comprar outra edição porque é um dos meus livros favoritos. The Best Poem Ever. É uma coleção de poemas. Tem aqui Emily Dickinson, Edgar Allan Poe, William Shakespeare, Sylvia Plath, etc. O Chamado de Cthulhu e Outros Contos, do H.P. Lovecraft. Histórias Extraordinárias. Aqui tá falando que é o texto integral, mas se eu não me engano, isso é uma adaptação, acho que da Clarice Lispector, de contos do Edgar Allan Poe. Eu acho que não é o texto integral. Outra edição do Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson. Histórias Extraordinárias, do Edgar Allan Poe. Eu tenho esse box muito bonito aqui também de mestres do horror. Histórias de horror, do Arthur Conan Doyle, mesmo autor de Sherlock Holmes. Histórias favoritas, do H.P. Lovecraft. E Histórias Primordiais, do Edgar Allan Poe. E esse box também conta com um livreto que dá umas informações extras e também vem um pôster. Eu não vou mostrar pra vocês porque preguiça. Melhores Contos Fantásticos escolhidos pelo Flávio Moreira da Costa. Uma boa antologia pra quem curte contos fantásticos. Histórias de Fantasmas, do Charles Dickens. Pérolas Dão Azar e Outros Contos de Suspense, do Raymond Chandler. Tubarão, do Peter Benchley. Adoro esse livro. Hemlock Grove, do Brian McGravy. Pra quem conhece só pela série, gente, aquela série ficou horrível de ruim, apesar de ter o querido Bill Skarsgård como um dos atores principais. O Bill Skarsgård, pra quem não sabe, é o que fez o palhaço de It a Coisa. Aí aqui a gente tem uma das minhas séries favoritas, que é Ladrão de Almas, da Alma Katsu, e a continuação, Refém da Obsessão. E é uma pena, gente, porque essa editora, que é a Novo Conceito, ela não trouxe o terceiro volume pro Brasil, então pra quem curtiu, teve que ler no original, no inglês. Senhor dos Pesadelos, da Elizabeth Maggio. Mistério de Shangri-La, da Teresa Noronha.
Um Amor de Outro Mundo, do Ganímedes José. Sangue Quente, do Isaac Marion. Corvos, do George Davis Green. Aqui já é mais ficção científica, mundos pós-apocalípticos. Eu tenho o primeiro volume de Silo. Eu gostei muito da leitura, mas acabei não dando continuidade. A Hospedeira, da Stephenie Meyer, a mesma autora de Crepúsculo. Eu gostei muito da Hospedeira. Aí tá aqui um dos meus livros de ficção científica favoritos, que é Jurassic Park, do Michael Crichton. Mas eu também não dei continuidade, porque os livros da Aleph são caros demais. Tem outro livro do Michael Crichton aqui, que é Next, e eu ainda não li esse. Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. 1984, do George Orwell. Leitura obrigatória para quem curte distopias. Terra das Mulheres, da Charlotte Perkins Gilman. Aí eu tenho aqui meu box de Jogos Vorazes, com Jogos Vorazes, Em Chamas e A Esperança, tudo da Suzanne Collins. E para terminar, 2 livros do H.G. Wells, A Máquina do Tempo e O Homem Invisível. Aí a gente vai descer agora pro nicho de baixo. E nesse nicho de baixo a gente tem minha coleção de quadrinhos, mangás, e bem no finalzinho a gente tem alguns romances policiais. Mas vamos lá. Creepshow, do Stephen King. Doutor Estranho em Shambhala, do J.M. Mates e do Dan Green. Os Mitos de Cthulhu, do Esteban Maroto, é a adaptação da obra do H.P. Lovecraft. Algumas Assombrações do Recife Velho, é a adaptação de algumas lendas escritas pelo Gilberto Freire. Batman, A Piada Mortal, do Alan Moore e do Brian Boland. Doutor Estranho, O Juramento, do Brian K. Vaughan e do Marcus Martin. V for Vendetta, do Alan Moore e do Dave Lloyd. Eu não sei se eu pronunciei correto, é o V de Vingança, mas eu só tenho essa versão importada em inglês. Aí eu tenho aqui 3 livros do Black Hammer, do Jeff Lemire, do Diane Armstrong, tá faltando o volume 4. Aí aqui é Origens Secretas, O Evento e A Era da Destruição, parte 1. Também do Jeff Lemire, só que em conjunto com o Dustin Nguyen. Nossa, gente, muito difícil. É o volume 1 de Descender, que é o Estrelas de Lata. Afrodite, Quadrinhos Eróticos, da Alice Ruiz e do Paulo Leminski. Sim, Paulo Leminski também escreveu roteiros para quadrinhos. Assassinato no Expresso Oriente, que é do Bivon E. Korsberg. Nossa, gente. Que é uma adaptação, né, do Assassinato no Expresso Oriente, da Agatha Christie. Clube da Luta 2, do Chuck Palahniuk. The Dragon Slayer, do Jeff Smith, que eu acho que o volume 4, é isso, o volume 4 de Bone, em inglês, né? E aqui eu tenho meu box de Bone com o volume 1, o volume 2 e o volume 3. Esses foram os publicados, traduzidos no Brasil. E aí começam os meus mangás. Eu vou ter que virar todos, né? Porque mangá é lado contrário. O volume 8 de Beastars. O volume 9 de Beastars. Parasite, volume 1. Parasite, volume 2. Volume 3 de Parasite. Volume 4. Volume 5. Volume 6. Volume 7. Volume 10. Falta pra mim no volume
8 e o volume 9 para completar a coleção de Parasite do Hitoshi Iwaki. Aí aqui eu tenho a minha coleção de Inuyashiki, tá faltando só o volume 2, que ainda não chegou, volume 1, o volume 3, o volume 4, o volume 5, volume 6, o volume 7, volume 8, volume 9, volume 10, tudo do Hiroi Aoko. Aí aqui tenho 4 volumes de Assassination Classroom do Yusei Matsui, volume 1, o volume 2, o volume 3, o volume 4. Aí aqui eu tenho também Hideout do Masasumi Kakizaki, um mangá de terror. E eu tenho o volume 3 de Death Note. Tá faltando 5 volumes, porque ele é fechado em 6 volumes no total. Tá muito difícil de achar. E eu tenho a minha coleção de Happiness do Shuzo Oshimi. Tá faltando o volume 8 e o volume 9 pra completar. Ele é fechado em 10 volumes. Aí eu tenho o volume 1, o volume 2, o volume 3, o volume 4, o volume 5, o volume 6, o volume 7 e o volume 10. Para finalizar os quadrinhos e mangás, eu tenho o Marada, a Mulher Lobo, do Chris Claremont e do John Bolton, que ele fica aqui por cima. E aqui atrás eu tenho alguns gibis. Ó, tem o Menino Maluquinho, até com o preço, gente. Quando você comprava ainda por R$1. Também Menino Maluquinho, Magali, Turma da Mônica, a lista de Natal, Turma da Mônica, aquele presente que estava na vitrine, e Turma da Mônica, Folha do Limoeiro. E aí entra nos meus romances policiais que eu falei, história de detetive. Eu tenho esse box da Agatha Christie com 13 à Mesa, O Natal de Poirot e Hora Zero. Tenho também O Assassinato no Expresso Oriente, Cai o Pano, o último caso de Poirot, Um Corpo na Biblioteca, A Testemunha Ocular do Crime, Poirot Investiga e Aventura em Bagdá. E para finalizar esse nicho aqui com os meus romances policiais, eu tenho esse box do Sherlock Holmes. Eu não vou tirar eles porque não tem nada na capa, na verdade. É toda a obra de Sherlock Holmes que a gente tem aqui. Eu vou tirar só um pra vocês verem, mas todos seguem esse mesmo design, só muda a cor.